Bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast e agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, de mais uma manhã, estarmos aqui para falar dele, do poder, da graça dele. E eu estou muito feliz com a nossa convidada de hoje, poder participar, poder estar trazendo o testemunho dela. Você que pode, encaminhe essa live para mais pessoas. Bom dia, Jenny. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui. E vamos esperar um pouquinho mais de pessoas entrar. O Instagram, ele tá com um problema de entrega. Não sei se vocês têm visibilizado isso, mas aqui para mim tá bem difícil esse Instagram. Ele, quando a gente vai falar alguma coisa da parte de Deus, ele tá travando, bloqueando, tá apagando uma pessoa e deixando só uma aparecer na tela. Enfim, a gente não entende muito bem, né? Porque é rede social, é um sistema, mas permanecemos aqui, não desistindo de falar de Jesus, amar as pessoas, alcançar as pessoas. E para a honra e glória do Senhor, Ele tem feito grandes coisas e eu estou muito feliz com isso, muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque de nada nós somos capazes se não for a graça e o poder de Deus nas nossas vidas. Bom dia, Lima. Bom dia, Danilo. Deus abençoe. Patrícia, Gabriela, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nesta manhã. Eu vou esperar a Mene entrar. O Senhor, ele é especialista em chegar no último momento do segundo tempo. E quando Deus não me dá uma palavra, não tenho o que eu falar, né? Não tenho o que eu inventar aqui para vocês. E aí eu tava falando pra Mene que até ontem à noite eu tava aflita, porque em toda live eu espero a voz de Deus, eu espero Ele falar comigo. E aí hoje no devocional tem uma palavra de Pedro. E aí eu falei assim, aí Deus me ouviu na oração e eu falei assim: Jesus, o que eu vou falar? Porque não é possível que uma mulher que tá vindo aqui pra live hoje e eu não tenho uma palavra. Aí ele falou assim: é claro que você tem. Fala da minha palavra de Pedro. Aí eu fui e escrevi. E fui escrevendo tudo que Deus foi ministrando no meu coração através desta passagem, né, que está em Mateus, quando está lá no barco os discípulos, Pedro é um deles, e tá um vento, uma tempestade, um mar revolto, e aí o Senhor fala que ele está vindo em forma de fantasma, né? E todos os discípulos com medo gritaram. Mas Jesus imediatamente respondeu: se é o Senhor... Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Mas espera só um pouquinho que eu já vou falar. Então o Senhor hoje está gritando para mim e para você: venha até mim. Venha, eu estou confiando. Venha, você foi aprovado. Venha, é tempo de você se achegar a mim. Qual é o venha que você quer ouvir do Senhor nesta manhã? Qual é o venha que falta o Senhor te falar? Qual é o venha que falta você se posicionar para ouvir Ele falar no teu ouvido? E eu vou chamar a Mene agora e a gente já vai iniciar a nossa live. E eu tenho... Vai falar, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você que pode escrever aqui para mim, em Missão Livecast, por favor, escreva para eu fixar a mensagem, porque
Eu tô com um probleminha aqui no meu ring light e ele tá meio bambo assim. Mene, bom Gente, dia. bom dia! Seja bem, Tô tentando me ajustar aqui. Começou a aparecer um monte de negócio aqui, mas agora deu certo. seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada Bom por, dia! obrigada por você ter aceito, por você estar aqui conosco nessa manhã. Eu creio que o Senhor preparou algo aqui e juntas nós vamos tocar Ele nesta manhã. E o seu testemunho é um testemunho que ele mexe muito comigo, porque quando a gente sabe o tempo de milagre, parece que as pessoas só querem ver Deus nas coisas grandiosas, nas coisas que elas olham e seja natural para elas. Mas o Senhor, ele faz o extraordinário, o sobrenatural, todos os dias, nos Sim, pequenos detalhes. verdade. E assim ele faz na vida da Manny. Não só no dia a dia, mas na saúde e na vida dela. Então isso é o sobrenatural. Ela vive o sobrenatural de Deus diariamente. E eu e você também vivemos. Mas Sim, talvez o nosso olhar esteja somente nas coisas naturais. Quando Deus quer colocar na coisa sobrenatural. Porque a dádiva da vida, o fôlego de vida, o sopro de vida diária que eu e você tem, já é uma dádiva sobrenatural. Mas pena que muitos de nós não conseguimos enxergar, não conseguimos visibilizar e apalpar isso no reino de Deus. E apalpar a grandiosidade que é termos Deus diariamente em tudo, mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo quando tudo está revolto, mesmo quando o mar está uma tempestade, o mar revolto e a gente não se acalma, a gente não olha para ele. Ele vai lá e ele dá a mão para nós e ele fala: "Ei, filha, ei, filho, eu estou aqui. Até nesse mar, até nessa tempestade, porque Deus ele não faz nada pela nossa lógica humana. Ele faz pela lógica dele, porque ele é Deus. Então ele faz a hora que ele quer, onde ele quer, como ele quer. sim. E eu e você só temos que estar sempre ali, disposto e disponível a confiar e acreditar nele. E hoje eu quero trazer aqui para vocês, em Mateus 14, eu vou ler do 26 até o 36. Os discípulos, porém, vendo o mar vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente respondeu: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus." Estando do outro lado, chegaram à terra de Genazaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisarem todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Amém. E eu estou muito feliz com essa palavra de hoje,
porque o Senhor ministrou profundamente no meu coração. Eu tô até um pouco com a voz trêmula, um pouco... porque eu tô sentindo a presença do Senhor. E quantas das vezes Jesus fala para mim e para você e ele fala assim, venha. Assim como ele falou para Pedro. Ele faz comigo e com você. Mas às vezes a gente chama, pede ajuda, o Senhor manda anjos, o Senhor manda pessoas, mas a gente duvida que foi Deus. A gente duvida que a grandiosidade de Deus está sobre as nossas vidas. Quantas vezes ele fala, venha, mas o nosso medo nos paralisa. Quantas vezes a gente é paralisado pelo medo que assola dentro de nós, pelo medo que aprisiona a nossa vida espiritual, a nossa vida física. Quantas das vezes eu e você temos medo porque o que vão pensar, o que vão falar, o que vão fazer se eu falar isso, se eu disser aquilo? Quantas vezes a sua alma está gritando socorro, mas você não tem coragem de externar, de falar aquilo que está dentro de você. E aí você vai e guarda. Só que Jesus, ele chega na hora que a gente fala, que a gente expõe. Porque é através da nossa exposição que ele vai e ele entra. Ele entra em nós, ele fala assim, filho, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E quantas das vezes ele fala para nós, venha, mas a gente acaba se distraindo, porque a gente não está ouvindo a pessoa certa, porque a gente não está ouvindo a voz certa, e a principal, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E aí a gente acaba se perdendo, a gente se perde nas distrações, e as distrações diárias na nossa vida são várias, e começa por isso aqui, ó. Começa por isso aqui. Que isso daqui está sendo, eu acho que é a infestação de malefícios na vida do ser humano. Eu nunca me esqueço que eu fui ter meu celular com 17 anos, o meu primeiro celular. Foi com 17 anos, porque eu trabalhava numa rotisserie na minha cidade, e eu juntei o dinheiro para dar entrada no celular nas Casas Bahia, eu nunca esqueço. E aí a minha chefe me passou lá no cartão dela e eu pagava, ela descontava de mim. Era coisa básica, o celular custava 300 e pouco, 400 e pouco, mas naquela época o dinheirão era muito, né? Era muito esse dinheiro. E ali a gente sempre não ficou refém disso. E com o passar dos anos foi vindo a tecnologia, internet e via não sei o quê, e via não sei o quê. E aí a gente ficou presos a isso daqui. Tá certo que muita gente ganha dinheiro, ganha sua vida, ganha seu sustento através de um celular. Porque tudo está num celular hoje. Tudo está num smartphone hoje. Mas nós precisamos saber que ele faz a gente se perder se a gente não saber usar. Quantos casais estão aí se separando ou estão sendo manipulados pelo Satanás, estão sendo destroçados por Satanás, porque o homem ficou com vício em pornografia, em masturbação. Quantos dos casais estão se afastando porque o homem não procura a mulher, mas procura uma mulher dentro da rede social? Quantos casais, quantos casamentos, quantos filhos estão sendo travados por causa desse programa, desse aplicativo que tem TikTok? Quantas pessoas já tiraram a vida através de desafios? E tudo isso é por conta de distração. Tudo isso é por conta daquilo que nós nos afastamos da voz de Deus e do poder de Deus e queremos achar as coisas mais interessantes do que Deus. Quantos de nós estamos nos perdendo? Mas o Senhor nessa manhã está chamando nós. Venha, venha. Quantas vezes nós não acreditamos no sobrenatural de Deus porque queremos ver somente aquilo que enxergamos, ou seja, somente o natural. Quantas vezes eu e você duvidamos de Deus
Então, nessa manhã, o Senhor está falando, venha, não se distraia com tudo que tem tentado te distrair. Porque enquanto você querer ver somente o natural, você não vai se relacionar comigo. Porque eu sou o sobrenatural nas coisas. Para viver com Deus, nós precisamos ser loucos como Deus, como Ele é. Pare de querer viver na razão, na racionalidade, porque não é assim que Deus trabalha. Não é assim. Enquanto nós duvidarmos do poder dele, nós não vamos conseguir confiar e acreditar nele. Porque quem duvida não confia. E quem duvida não tem ele como um pai. Mas eu tô aqui para falar para você que ele te escolheu como filho. Você não tem para onde fugir. Você é filha amada. E o Senhor, ele é tão gentil, tão amoroso, tão grandioso, que ele sabe esperar até o meu e o seu momento. Até o meu e o seu momento, assim como ele soube esperar o momento dos discípulos aqui. Em meio às nossas tempestades, o Senhor, ele sempre vai tomar a iniciativa de nos encontrar. Sabe por quê? Porque ele nos prova que ele nunca nos deixa só. Ele sempre vem de forma inusitada, de forma inesperada, de forma que às vezes a gente pode achar assustadora, assim como esses discípulos acharam que era assustador aquilo. Mas ele vem ao nosso encontro. Ele não se esquece dos nossos momentos de aflição. Ele não se esquece que nós somos seres humanos. E assim como ele passou aqui nessa terra como forma de homem, sentiu todas as dores, todos os sentimentos, assim ele sabe que eu e você sente. Ora bem, ora ruim. Ora aflito, ora alegre. Ora chorando de alegria, mas ora chorando de tristeza. Ele entende as nossas montanhas russas. Porque ele mostrou para nós que ele foi até o barco onde os discípulos estavam, andando sobre o mar. E para os discípulos aquilo era assustador. E assim poderia ser para mim e para você também. Porque imagina uma pessoa, Jesus de forma assombrosa vindo em cima do mar, andando sobre as águas. Mas Jesus, ele sempre vai contrariar a minha e a sua lógica. Assim como eu falei, que ele vem de forma inusitada, da forma que ele quer. E ele está nos convidando a parar de olhar para as circunstâncias e olhar apenas para ele, ouvir apenas a voz dele, porque a voz dele é o que a minha e a tua alma precisa ouvir diariamente. Quando ele não falar, quando ele ficar em silêncio, respeite o silêncio de Deus. Porque ali é um tempo de preparação para você. É um tempo de provação. Eu e você estamos no deserto. A gente nunca vai estar fora do deserto. A gente nunca vai estar fora da guerra. Sabe por quê? Porque eu e você escolhemos viver de forma saudável e de forma com que sejamos filhos de Cristo. E quando a gente decide isso, tudo que há em nós precisa ser tratado, moldado, transformado, curado. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque o Senhor, ele nos tira lá do lamaçal, onde a mentalidade é de deserto, onde a mentalidade é perversa, onde a mentalidade só quer coisa ruim, só deseja coisa ruim, e nos traz para uma mentalidade gloriosa, uma mentalidade pura, pacificadora, mansa, humilde, temperante. Olha essa transformação que ele faz em nós. Quando Pedro ouve a voz de Jesus, ele acalma, ele cria coragem. E assim é comigo e com você. Quantas das vezes a gente está ouvindo tantas vozes, tantas coisas que está nos paralisando, nos dando medo. Mas quando Jesus grita, venha! É inconfundível a voz dele. É inconfundível. Não tem como a gente não acreditar. No nosso mais profundo abismo, quando ele fala, venha! E eu e você não acreditar. Ele nos dá coragem. Ele nos dá posicionamento.
Ele nos dá a coragem que nós precisamos para prosseguir, porque caminhar com Deus não é fácil. Caminhar sobre as águas com Deus não é fácil. Pare de olhar para o problema, porque você vai se afundar. Você vai se afundar e Deus já está gritando para você nessa manhã, venha. Porque mesmo que por muitas das vezes a gente não confie, Ele está falando, eu estou aqui. Ele está esperando somente a nossa mudança. Porque Ele investe em nós diariamente. Não tem um investidor maior nas nossas vidas do que Jesus. Todos os dias Ele fala, filha, acorda. Filha, vai dormir. Filha, sonha comigo. Filha, sonha com esse projeto. Eu coloquei nas suas mãos. Ele é o maior investidor da nossa vida porque Ele tem compaixão de nós. É um amor tão incondicional que nos constrange. Que nos constrange. Então, gente, quando o Senhor gritar para você, venha, não tenha medo. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, olhe para a cruz, olhe lá e Ele está assim, ó, esperando você dar a mão para Ele e Ele vai te puxar. Mas revela o seu eu para Ele. Jesus, tira isso, tira aquilo, tira o meu medo, tira a minha aflição, tira a minha angústia de alma. É dia após dia, gente. A nossa cura, ela é por camadas, eu já falei para vocês isso. O Senhor cura de pouquinho em pouquinho. No verso 35 e 36, para finalizar, que fala quando ele chegou na cidade de Genezaré, as pessoas ficaram sabendo que já era ele ali, e ali elas foram chamar todos aqueles que estavam ao derredor, e eles vieram e trouxeram todos os enfermos, e pediram para Jesus, se ao menos pudesse tocar a sua roupa, que eles fossem curados. E assim foi, todos curados. Todos os que tocavam em Jesus foram curados. E aqui eu digo para você que nem sempre nós somos curados da maneira que nós queríamos. Porque se o Senhor vem de forma inusitada, inesperada, Ele também cura dessa maneira, de forma inesperada. E não da forma que nós desejamos ver. Porque o Senhor, Ele é sobrenatural. A razão está nele, não em nós. Os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Os sentimentos dele são diferentes dos nossos. Mas sempre que tocamos em Jesus, buscamos Jesus, nos relacionamos com Jesus, nós somos curados de alguma maneira. Às vezes você não está conseguindo ver o que o Senhor tem feito dentro de você, porque você só está esperando ver a parte externa. Muitos desprezam a cura emocional, a cura do coração, porque acham que somente a cura física é milagrosa. Somente a cura física é que tem poder. Mas, amados, vocês que estão aqui nessa manhã, Deus deseja um coração curado. Deus deseja um coração transformado. Deus deseja um emocional curado. Porque o físico, Ele também pode fazer. Mas o que vai levar eu e você para a salvação e para aquela cruz e para estar lá com Ele é o nosso coração. É a nossa transformação de dentro para fora. Não adianta você querer só ver as coisas externas, sendo que a interna é mais importante. Nunca é de fora para dentro. Sempre vai ser de dentro para fora. De dentro da igreja para fora, de dentro de casa para fora e de dentro de nós para fora. Nunca vai ser de fora para dentro. Porque lembrem-se que o belo por fora nem sempre está belo por dentro. Que pode estar bolorento. Minha bisavó sempre falava, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Qual é
o pão que você deseja hoje? É esse que o Senhor colocou na mesa? Que é o corpo dele? Que é a cura dele que ele quer fazer em você e dentro de você? Quando ele grita, venha você ser curada e chamar e sabendo a voz que você está ouvindo? Porque a cura emocional, ela faz com que nós vejamos o quanto Jesus tem nos ajudado, o quanto nós podemos tomar as melhores decisões da nossa vida. Porque quando a gente não é curado, quando somente a capa mostra uma beleza, isso não significa nada. Nós não conseguimos tomar as melhores decisões, nós não conseguimos ter um pensamento em Cristo, nós não conseguimos ser pessoas moldadas e tratáveis, pessoas que vão para o secreto com o Senhor vazias. Não, nós vamos cheia do nosso eu quando a gente não consegue alcançar a cura emocional. E aqui nessa manhã eu te falo que quando a cura emocional, quando a cura do seu coração for mais importante do que tudo, do que você está em cima de um altar, do que você está em cima de um palanque, do que você está viajando por nações, do que você está pregando, louvando, for mais importante do que tudo isso, você pode ter certeza que o Senhor ele tem compaixão de você e que ele vai te curar, porque você está indo verdadeiramente para a presença dele, para o secreto com ele. E tudo isso faz com que eu e você transformemos o nosso comportamento. E é isso que o Senhor quer, nos transformar de dentro para fora. Porque quando você buscar, quando você se relacionar, você vai ser curado de alguma forma, de dentro para fora. Não se esqueça, o barco tá aí, o mar tá aí, o vento tá aí, o deserto tá aí. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança, nossa credibilidade como seres humanos só tem um. Só temos em um aonde nos apoiar, aonde nos intensificar. É em Jesus. Porque é Ele que está gritando nessa manhã. Venha, filho e filha amada. Eu estou contigo, mesmo em meio ao deserto. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto não vai te paralisar. Pensem que os discípulos aqui, eles só acreditaram em Deus, acreditaram que era Jesus ali, quando eles viram que era Jesus. Incrédulos. Até quando nós vamos precisar ver para crer? Pagar para ver? Parem com isso. Vivam o sobrenatural hoje com Deus. Acreditem e confiem que Ele é o maior milagroso deste mundo, que não existe outro, não tem outro como Ele, que Ele faz o milagre todos os dias em nossa vida. E eu creio que novas coisas vai surgir de dentro para fora, dentro de você. Amém? Mene? Gente, que linda. Eu tô aqui desde a nossa oração, né? O Senhor tem falado muito comigo. Eu tô até meio sem palavras também aqui. Eu tô aqui recebendo tanto que agora na hora de falar eu vou precisar me organizar de novo. Eu tava aqui já assim só flutuando nas bênçãos do Senhor, né? Essa palavra maravilhosa. E para começar, né, você, quando nós fizemos um momento de oração antes da gente começar a live, você me falou que o Senhor tinha te dado essa palavra há poucos minutos, né, antes da nossa oração, mas você nem chegou a comentar comigo qual era essa palavra. E a palavra que você trouxe, né, sobre Pedro andando sobre as águas, é uma das palavras em qual eu mais uso. Né? Praticamente todas as vezes quando eu vou ministrar, quando eu não uso, realmente todos esses versículos eu pelo menos cito, porque é algo também que eu vivo muito, então assim, veio muito de encontro. Amém. É realmente assim, do Senhor. Muito do que você disse também era algo que já estava queimando no meu coração de dizer, e o Senhor realmente só testificou. Glória a Deus. Então eu estou aqui maravilhada com o cuidado, com o amor de tudo que Deus tem feito. Né? E às vezes a gente quer olhar realmente as circunstâncias. Eu tenho vivido, né, e cada dia mais circunstâncias difíceis,
Mas ao mesmo tempo, assim como você na oração profetizou sobre a minha vida, aquilo que Deus estava te tocando, e é algo tão assim, a gente olhar pelos nossos olhos, uma pessoa que para medicina está em estado terminal, receber uma, como é que diz? Ai, gente, me fugiu agora até o nome. Eu tô tão nervosa que me fugiu até o nome agora. Mas receber palavras de que tudo isso, na verdade, não é realmente para a morte, como me dizem, né? Mas é sim para a honra e glória do Senhor. E aí vem a minha opção agora de escolher qual a parte que eu vou ficar, né? Eu vou ficar com o diagnóstico, que é algo claro, é algo que eu tenho visto, né? Eu tenho vários laudos, várias imagens em que mostram realmente a minha situação de saúde cada vez mais piorando, ou eu acredito na palavra do Senhor, né, no que as pessoas têm ministrado na minha vida através do que Deus tem usado elas para falar. Porque às vezes a gente acha mais fácil a gente acreditar naquilo que é o mais certo, que é o que eu estou vendo. Né? Não naquilo que eu preciso acreditar, em que eu preciso manter a minha fé, a minha confiança e manter o meu foco. Porque assim como aconteceu com Pedro, né? Ele viu o Senhor andando sobre as águas. Era algo impossível, mas ele contemplou. E mesmo assim ele pediu, Senhor, então eu também quero viver essa experiência. E o Senhor o permitiu. Mas para ele viver essa experiência, primeiramente ele teve que ter fé. Tanto que ele não estava sozinho naquele barco, tinha tantos outros lá. Mas ele foi aquele que falou, Senhor, eu também quero. Eu quero viver a experiência, né? Eu quero estar aí ao seu lado, eu quero poder viver coisas maravilhosas. Mas para a gente viver tudo isso não é fácil. Então a gente tem que abrir mão do nosso eu, do que muitas vezes, né, a gente vai precisar romper com os nossos olhos carnais para a gente se enxergar somente pelos olhos espirituais. E isso não é fácil. Né? É uma escolha que a gente precisa estar ali se mantendo. Até porque Pedro escolheu caminhar sobre as águas com o Senhor. Mas de repente veio tantas coisas. O mar bravio, o vento forte. E ele começou a falar, mas espera aí, isso não era para estar acontecendo, isso é impossível. Então, quando a gente coloca as nossas limitações acima do nosso Deus, a gente também começa a afundar. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado e a gente manter sempre o nosso foco, o nosso olhar no Senhor. Se Ele deu uma palavra, acredite em tempo todo nessa palavra. Não olhe a circunstância, não olhe o que o mundo está dizendo, o que está acontecendo. Porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Aí, de repente, as pessoas falam, mas você não sabe a circunstância que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo é impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Por mais que a gente possa ter ouvido isso de várias pessoas, mas uma só pessoa, uma só palavra dele pode quebrar tudo isso e fazer de novo. E é isso que eu tenho vivido, né? Eu tive um diagnóstico de um câncer raro aos meus 27 anos, assim que o meu primeiro filho nasceu. Imagina, né, para quem é mãe, naquele momento de mais felicidade, meu primeiro filho, muito desejado, muito planejado. Então, naquele momento de maior realização da minha vida. Meu filho nasceu em março de 2011. Quando foi em maio de 2011, eu recebi o diagnóstico. E, na verdade, há mais ou menos um ano, aliás, acho que um pouco mais de um ano, eu já estava sentindo alguns incômodos, eu estava sentindo um caroço no pescoço. Fui em vários médicos e eles falavam que era íngua, que era alteração de glândula salivar e que era algo muito normal, essa parte do pescoço ter esse tipo de problema. E nenhum conseguiu realmente dar um diagnóstico preciso, até porque realmente era muito difícil de dar esse diagnóstico por ser um tumor muito raro. Só que na gestação, esse tumor aproveitou para crescer e se desenvolver em meio ao aumento de hormônios, né, por conta da gestação. Então, depois que o meu filho nasceu, esse tumor aumentou muito e começou a me incomodar muito mais. Então, eu voltei aos médicos e só então eu consegui realmente ter um diagnóstico preciso. Então, veio que era um paraganglioma, um tumor hoje ainda raro, na época, né, há 13 anos atrás, ainda muito mais raro, no qual poucas pessoas no mundo já tinham tido essa enfermidade.
E assim, eles não sabiam o que fazer. A medicina não sabia muito como lidar com isso, né? Até porque assim, onde eu moro não é um centro grande, onde a gente tem muitos especialistas em casos mais raros. Então foi um momento muito difícil, porque em cada médico que eu batia, infelizmente só vinha aquelas palavras: eu não posso te ajudar, eu não posso fazer nada por você. E eu não fui em qualquer médico, todas as pessoas que eu conversava ou que ficavam sabendo da minha história me falavam: olha, tem um médico que é referência, que operou não sei quantas pessoas, que fez várias cirurgias complexas, vai nele que ele vai te ajudar. Eu chegava lá com meu bebê e infelizmente eu saía de lá com palavras sempre mais duras, pesadas e palavras de morte. E assim foi durante todo o ano de 2011 praticamente. Somente mais ou menos lá para outubro eu consegui achar um médico e ele falou assim: olha, não tem muito que a gente possa fazer. E eu não posso te garantir muita coisa. Mas é a primeira que a gente precisa operar. E eu vou buscar fazer o máximo possível pela sua vida. Mas eu não posso te garantir nada. E aí eu me tranquilizei. Porque eu falei assim: ele está aceitando ser mãos, né, para que o Senhor use para poder me abençoar. Então eu sei que não vai ser ele que vai estar fazendo a cirurgia, né, mas a minha vida, esse problema, né, tudo já está entregue nas mãos do Senhor. Então eu preciso somente confiar. E essa confiança não veio assim um dia eu falei que vou confiar e essa confiança tem nascido dentro de mim naturalmente todos os dias. Não, né? Todos os dias eu preciso novamente acordar e pedir: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo nem ter forças para te buscar. Então foi um processo difícil, árduo, mas ao mesmo tempo de muito conhecimento, de muita intimidade com o Senhor, né? É nesse momento de prova também que nós somos literalmente esticados. Eu me converti com 16 anos, então 11 anos depois é que eu tive as maiores experiências de realmente ver o Senhor face a face, de ver o cuidado do Senhor com a minha vida em cada detalhe. Mas como assim, Mendes? Você acabou de falar que foi um ano difícil, no qual os médicos te davam muitos diagnósticos ruins, ninguém queria cuidar de você, mas o Senhor estava provendo. Ele estava cuidando de mim o tempo todo. Então depende muito da nossa forma de visualizar. E muitas das vezes a gente coloca a nossa confiança muito no material, no homem, as nossas expectativas em quem não pode fazer nada. Mas quando as nossas expectativas, a nossa fé e a nossa força, ela vem do Senhor, ele não falha nunca. Então eu tomei uma decisão de todos os dias buscar me alimentar no Senhor, me alimentar da palavra. Quando a gente lê as escrituras, a gente não vê histórias assim: começou tudo bem, terminou melhor ainda. Não. A gente vê todas as histórias de muitos conflitos, mas o Senhor o tempo todo ali. E uma das histórias também que eu gosto muito, né, que é da Rainha Esté, e que em nenhum momento, né, é citado o nome de Deus, mas em todos os momentos nós vemos a mão de Deus. Verdade. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida, a mão de Deus o tempo todo. E nós possamos realmente confiar e entregar para Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque na verdade nós não temos e não somos nada se não for o Senhor por nós. E ali em janeiro de 2012 eu fiz a cirurgia, quase um ano depois do diagnóstico. Então, a cirurgia foi uma cirurgia muito complexa, mais difícil do que os médicos esperavam. E, infelizmente, eu perdi a fala, perdi a deglutição, perdi o movimento do braço. E, na verdade, todo o movimento do pescoço e da boca ficou comprometido com essa cirurgia. Eu não sei se dá para ver, eu acho que está um pouco escuro, mas a minha cirurgia começava aqui atrás da orelha e tem uma linha aqui que vem até aqui embaixo, que foi essa primeira cirurgia. E os médicos, quando eu perdi tudo isso, nem eles sabiam, né, o que estava acontecendo. E logo em seguida eles foram ver que tinha tocado em alguns nervos. E eles não sabiam também me dizer se essas sequelas seriam provisórias ou permanentes. Então, todo o tempo eu precisava descansar no Senhor, porque era o único que sabia o meu amanhã. Era o único que realmente eu podia descansar e saber: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Fácil, não é. Como eu disse, eu tinha um bebê e muitas das vezes eu tinha que abrir mão de cuidar do meu filho para ser cuidada. Então foram momentos muito difíceis, de muitos conflitos, mas ao mesmo tempo vendo a mão do Senhor o tempo todo, cuidando e me direcionando.
Então, isso é algo que a gente precisa buscar o tempo todo, de não desistir em meio às lutas, porque às vezes a gente bate na primeira porta, essa porta se fecha e a gente quer desistir. A gente acha que realmente não vai dar certo, mas o Senhor já tem uma porta preparada e a gente precisa nos manter firmes e fiéis, né, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E ali eu precisei usar uma sonda para poder me alimentar. A minha voz está mudando um pouco e isso é um dos motivos dessa cirurgia. Como eu disse, eu perdi a fala na época, me deu uma paralisia de corda vocal e infelizmente eu ainda tenho essa paralisia, né? A minha corda vocal direita, ela está paralisada e somente a esquerda ela se movimenta e para honra e glória do Senhor eu consigo falar. Então, quando eu fico nervosa, quando eu fico um pouco mais tensa, o que acontece? A corda vocal, por ela ser também um músculo, ela fica mais tensa e aí a minha voz fica um pouco mais rouca, né? Mas eu não fico atentando àquilo que eu não tenho conquistado, mas eu olho pela oportunidade que o Senhor tem me dado para falar. Além do que, todas as outras sequelas que eu tive, eu consegui recuperar, né? A fala, a deglutição, o movimento do braço, o movimento da língua, da boca, e não foi de uma hora para outra, foram vários processos no qual eu fui vendo o Senhor agindo. Mas a minha corda vocal é a única que não voltou 100%. E é a que o Senhor mais usa na minha vida, né? Desde então, né, o Senhor tem me usado para poder contar o meu testemunho. Então, o Senhor usa realmente do improvável. Porque para mim eu poderia falar, Senhor, mas, poxa, a parte que é o que eu mais uso era para ser a mais perfeita. Mas o Senhor sempre me fala, é para você sempre lembrar de mim, para você saber que nada é sobre você e de você, é tudo dele. Sabe? O cuidado vem dele, né? Tudo é ele fazendo. E ali em 2012 eu continuei durante todo o ano fazendo vários tratamentos. E quando foi no final de 2012, eu me recuperei praticamente de tudo e comecei a fazer os exames de acompanhamento. A cada 3 meses eu fazia ressonância, tomografia, exames de sangue e tudo super bem. Não aparecia mais nada do câncer. A biópsia tinha dado grau de malignidade indefinido. Isso quer dizer que eles não conseguiram saber se era benigno ou maligno. E o médico falou assim, olha, seu caso é muito raro. Você é muito jovem. Esse tumor, ele é raro demais. O maligno, ele é o raro do raro. Então, se fosse maligno, na biópsia teria apontado. Como não conseguiram identificar, com certeza, olha a palavra, hein? Com certeza, ele é benigno. Então, a gente só vai fazer um acompanhamento de rotina, que é normal para quem tem câncer, mas descanse seu coração, viva sua vida, né? A pior fase já passou. Aí eu, glória a Deus, né? É isso que eu vou fazer. Obrigado, Senhor, né, pela oportunidade de viver depois de tudo que eu tinha passado. E aí continuei durante um tempo fazendo esses exames e em 2014 os médicos me liberaram. Falaram, olha, você não tem mais nada, então agora a gente vai fazer os exames a cada 5 anos. Aí eu, melhor ainda, né? Quanto menos exames, melhor. Então eu decidi transbordar daquela vida, daquela alegria que estava dentro de mim e falei, quero ter mais filho. Eu só tive um e no meio de tantas frustrações, de tantos problemas, então quero aumentar a família. E então eu engravidei em 2015 do João Pedro, que é o meu caçulinha, e ele nasceu em novembro de 2015. E no início de 2016 eu comecei a sentir muita dor de cabeça, uma dor muito pontual, né? Uma dor bem atrás da nuca, uma dor que eu imaginava ser pelo estresse, cuidando de 2 filhos, meu mais velho com ciúme do irmãozinho, eu sozinha para cuidar dos 2, de noite sem dormir, até que veio uma dor muito forte. Eu precisei ir para o hospital. E lá eu recebi outra grande notícia ruim. Eu costumo dizer que eu não consigo colocar em uma escala qual é a pior fase, qual é a pior notícia, porque todas elas teve um impacto muito grande na minha vida. E, infelizmente, recebi o diagnóstico que o tumor, infelizmente, tinha retornado. E, então, de uma forma mais agressiva, e já estava mais dentro do crânio, e já comprimindo alguns nervos, por isso que eu estava sentindo esta dor.
Naquele momento, é claro, meu chão se abriu e eu falei, meu Deus, eu vou passar por aquilo tudo de novo, porque o que me veio na mente foi todo aquele processo de 2011 e 2012. Mas aí, por outro lado, eu falei assim, mas espera aí, assim como Jó, eu posso declarar, né, a passagem de Jó 42:5 que diz, né, antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Tudo que eu vivi com o Senhor, todas as experiências que eu passei com Ele, não foram em vão. E agora eu vou me fortalecer para essa nova batalha. E ali eu tinha acabado de ter também o meu filho, então assim, o nosso emocional fica muito abalado. Quando eu pegava os meus filhos, né, quando eu amamentava o meu bebê, eu chorava muito, eu temia, né, que é muito normal da gente, a gente pensar muito no amanhã. Então eu pensava, como que vai ser se eu tiver que operar? Quem vai ficar com os meus filhos? Eu queria cuidar. Então só me passava essas coisas na cabeça. E eu vi que tudo isso estava me deixando mal. E eu falei assim, não, peraí, eu tenho que voltar o meu olhar e o meu foco para o Senhor. É só Ele realmente que pode fazer algo por mim. E eu ficar pensando no amanhã, o que, que vai acontecer, se eu internar, se eu operar, se eu morrer, isso não está no meu controle. Não é eu ficando pensando nisso hoje que vai resolver o meu futuro. E eu estou deixando de viver o presente. E que de verdade é um presente que nós recebemos todos os dias. E aí comecei a procurar os médicos e eles falaram assim, olha, tem que operar e tem que operar o quanto antes. E foi novamente aquela batalha, batendo em porta e ninguém queria me operar. Então, de uma forma bem resumida, porque a história é muito longa, eu tenho que contar assim, bem resumidamente. Fui para Belo Horizonte, chegando lá, estava com tudo pronto para o médico poder me operar. Ele falou assim, volta para casa, desmama seu bebê, faz os exames pré-operatórios e retorna o quanto antes para a gente operar. E eu já estava realmente com o meu coração descansado no Senhor. Eu falei, se eu tiver que passar por essa cirurgia, o Senhor já tem preparado tudo, se não, o Senhor também já está com tudo preparado, sabe? Era uma decisão todos os dias de confiar no Senhor, independente do que estivesse acontecendo. E ali, assim que eu voltei, comecei a sentir muita dor nas costas. Aí eu já imaginei, né? Ah, deve ser por conta do estresse, carregando o bebê conforto, bolsa. Devo ter dado um mau jeito na coluna. Corri para o ortopedista e chegando lá, falou assim, vamos fazer uma tomografia. E aí, infelizmente, nessa tomografia, eu descobri que os tumores já estavam avançados e que já tinha metástase. Então, não era mais um tumor complicado na cabeça. Eram vários tumores que já estavam toda a parte óssea, principalmente coluna, e também nos 2 pulmões já estavam comprometidos de nódulos e também no fígado. Então, imagina a gente receber um diagnóstico de um tumor. Se você ouvir falar assim, você está com câncer, é um nódulo, você pode operar e pode ficar bem, já é desesperador. Você descobrir um tumor e com outros vários, é mais desesperador. A gente realmente fica sem saber o que fazer. E aí eu entrei em contato com esse médico e falei assim, olha, não adianta operar. E aí eu vejo mais um cuidado do Senhor. Porque se não fossem essas dores nas costas, eu teria feito uma cirurgia complexa na minha cabeça. Uma cirurgia no qual eu teria passado por várias situações, vários riscos, e não resolveria o meu problema. Porque nesse caso, não adianta só eu tirar o tumor da cabeça se ele já se espalhou pelo corpo inteiro. Na verdade, ia ser muito mais complexo para mim, sabe? Então, assim, até nisso eu vejo o cuidado do Senhor. Então, depende muito da forma como a gente vê, né? Porque eu poderia falar assim, poxa, mas eu poderia ter feito a cirurgia e ter melhorado, mas não, né? Porque não ia melhorar, porque já tinha avançado e através daquelas dores que eu comecei a sentir, eu tive a oportunidade de descobrir. Não foi coisa boa, mas me tirou de uma cirurgia muito agressiva que poderia ali também ter tirado a minha vida. Sabe? Então, assim, a gente tem muitos motivos para agradecer. E às vezes, mesmo quando a notícia não é boa, a gente pode ser grato. Porque naquele momento eu vi que aquela notícia era muito ruim. Mas ao mesmo tempo, o Senhor estava me dando um direcionamento, sabe? E ali o médico falou assim, agora você precisa de um oncologista, porque a situação está bem grave e você precisa de um oncologista para te cuidar como um todo. Eu falei, então tá, então vamos fazer agora, deve ser aquele processo de químio, rádio. Então, o Senhor está comigo, vai dar tudo certo. E esses pensamentos.
Porque se a gente parar para a gente analisar o nosso problema com o nosso olhar, a gente não consegue ver solução nem saída. Mas quando a gente olha pelos olhos da fé, pelo poder do Senhor, pelo que a palavra dele nos garante, a gente pode descansar, mesmo em meio às tempestades. E ali fui no primeiro oncologista, e ele desesperado quando eu falei o que eu tinha, e ele quieto, muito sério, mexendo no computador. Eu falei, gente, esse médico não vai falar comigo, não vai me falar nada. Até que ele vira o computador para mim e falou assim, olha, infelizmente a medicina não pode fazer nada por você. Aí ele falou assim, tá vendo aqui, eu coloquei, enquanto você estava aí me falando, eu estava aqui pesquisando, não há nenhum tratamento que possa servir para você. Esse caso é muito raro, até hoje não foi feito nenhum estudo, não há nada que a gente possa, pelo menos, tentar amenizar para você. Não há uma quimioterapia, não há uma radioterapia, não há nada. Então, o que eu posso te dizer, se eu posso te dar um conselho, é viva o máximo que você puder, porque provavelmente esse é o seu último ano de vida. Meu Deus. Então, vocês imaginam, 2016, eu com um filho de 4 anos e um bebê de mais ou menos 5 meses, recebeu uma sentença de morte. E ali, naquele momento, eu decidi tomar um posicionamento. Eu estava com uma amiga do meu lado e quando a gente entrou no elevador, ela chorando, ela não conseguia olhar para mim. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, o que que houve? Aí ela, Mente, você está em estado de choque. Você não entendeu o que o médico te disse? Eu falei, entendi. Ele me disse que eu preciso viver o máximo que eu puder cada dia. Porque cada dia é um presente. Muitas das vezes a gente não vive o hoje pensando no amanhã. Pensando no como vai ser e esquecendo de viver o agora. Então, se o Senhor está me dando uma oportunidade, é isso que eu vou agarrar. E eu quero criar memórias com os meus filhos. Eu quero falar do amor do Senhor. Eu quero viver esses dias intensamente para honrar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E ali ela começou a ficar, ela fala que ela ficou constrangida, porque era para ela estar me dando força e eu estava consolando e fortalecendo ela. E eu falei assim, mas isso não vem de mim. Eu decidi deixar o Senhor realmente ser o dono da minha vida. E Ele é. Ele que me deu a vida. E Ele que sabe o meu último dia aqui na Terra. Não só o meu, mas de todos nós. E muitas das vezes a gente tem a falsa impressão de que a gente tem muito tempo de vida. Eu não vou realizar nada agora, não vou deixar para daqui a 3 anos, quando eu me organizar. Quem garante que você tem 3 anos? Quantas pessoas já se foram, né, desde 2016, no qual eu recebi esse diagnóstico na minha frente. Pessoas que tinham saúde. Veio a pandemia. Na pandemia, eu com os meus 2 pulmões comprometidos, eu falei, meu Deus, eu não posso pegar isso, porque a gente é falho. E muitas das vezes a gente esquece quem está cuidando da gente e não falha. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, não, agora se eu pegar Covid é o meu fim. Porque um montão de gente pegando Covid e não tinha problema nenhum de saúde, estava falecendo. Eu falei, não, se eu pegar, não passo. E várias pessoas que eu conhecia que não tinha problema nenhum de saúde foram morrendo. E aquilo dali foi aumentando o meu desespero. Eu falei, meu Deus, está todo mundo falecendo disso. Se eu pegar, eu também vou. E o que aconteceu? Eu peguei. E eu peguei e eu nem sabia que eu estava, porque eu não senti nada. E o meu marido com sintomas de gripe, onde ele trabalha, ele precisava fazer teste direto. Ele falou assim, olha, eu vou testar. Eu falei, eu vou com você. Porque se por acaso der positivo ou negativo, eu já faço o meu e já sei o que vai dar. E aí, quando nós chegamos em casa, o resultado ia sair do outro dia. E ele não conseguiu dormir, preocupado. Preocupado comigo, preocupado com ele, preocupado dele estar e como que seria, né? Ele estando e eu dentro de casa com ele. E quando foi meia-noite, saiu o resultado. E ele veio me chamando meio de longe, assim, amor, saiu o resultado, o meu deu positivo. Olha o seu, naquela hora eu acordei desesperado. Falei, deu positivo, tipo assim, sai de perto de mim, pelo amor de Deus. E aí peguei o meu celular. E quando eu vi, o meu também estava positivo. E eu, ser humana como sou, comecei a me desesperar novamente. Né? Gente, olha quantos milagres, quantas bênçãos eu já vivi com o Senhor. Mas quando veio o Covid, eu descobri que eu estava, eu pensei, não, agora eu vou. E aí eu falei, mas eu não estou sentindo nada, como assim? Eu pensei, eu devo estar começando agora. Devo ter pegado ontem dele, eu vou piorar daqui para frente. Então, antes de eu piorar, começar a sentir a situação mais grave, deixa eu correr para o hospital.
Chegando no hospital, eu expliquei para a médica tudo que eu já tinha vivido, tudo que eu estava passando. Ela, não, vamos fazer agora uma tomografia, exame de sangue, para a gente ver o que a gente vai fazer. Eu já pensei, vou ficar internada, porque daqui a pouquinho eu vou precisar do oxigênio, né? Já se visualizei o meu fim trágico, né? Como ser humano que somos, né? Já imaginamos a pior das tragédias. Quando saiu os resultados, a ela, você só faltou 2 dias para terminar o isolamento. Você não corre mais risco nenhum, sabe? Para a honra e glória do Senhor, o Senhor, quando Ele cuida nos mínimos detalhes. Aquilo, como você disse, eu tenho escutado de muitas pessoas, né? Que tudo que eu tenho vivido, o Senhor tem cuidado, né? E eu tenho realmente decidido descansar nas mãos do Senhor, porque eu tenho visto que Ele tem feito realmente o sobrenatural, tem realizado um milagre na minha vida todos os dias. E por falar nisso, teve um momento da minha vida em que eu fiquei pedindo muito ao Senhor. Eu vou mostrar aqui o meu exame atual. E assim que eu fiz o primeiro exame, não era nem tanto como é hoje, porque infelizmente a cada dia tem piorado. Mas quando eu comecei a ver, pela primeira vez, quando eu vi o meu corpo cheio de pequenos pontos, e os médicos me falando que eu estava morrendo, que tinha pouco tempo de vida, e eu falava, Senhor, eu estou nas tuas mãos, a minha vida é tua, sabe? Eu decidindo realmente descansar. Eu falei, Senhor, o tumor, ele pode tomar o meu corpo, como já tem tomado, e eu sei que o Senhor também pode limpar. Então eu pedia muito, Senhor, limpa o meu corpo, porque eu quero mostrar esse exame com esses tumores, e eu quero mostrar um exame limpo, para as pessoas verem que o Senhor cura, que o Senhor transforma, o que o Senhor faz. E porque às vezes a gente quer que o Senhor faça conforme o nosso jeito, da nossa caixinha, e conforme a gente às vezes quer milagres em série. Porque a gente ouve muitas pessoas que foram curadas, para honra e glória dele. Mas não é que todo mundo vai ser curado da mesma forma. Na Bíblia também a gente vê que o Senhor, para alguns, ele deu uma palavra, para outros, ele mandou fazer algo, para outros, ele tocou, para cada um, ele tinha um milagre diferente. E muitas das vezes a gente quer ensinar o Senhor como fazer o nosso milagre. E em alguns momentos eu quis fazer isso. Eu falei, Senhor, eu quero contar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu preciso ter essa prova aqui desse exame limpo para eu poder falar isso. E aí o Senhor, né, com todo o amor, né, com toda a sabedoria, ministrou tão forte no meu coração, que o milagre não é eu provar para as pessoas que eu estou com o meu corpo limpo, mas é mesmo eu estando com o meu corpo tomado por nódulos. A cada novo exame, a cada pelo menos 3 meses, fazendo exames, mas falando tá piorando, a situação tá ficando cada vez pior, seu tempo daqui tá cada vez menor, e eu vejo cada vez o Senhor depositando vida, o Senhor me dando ministérios, o Senhor fazendo coisas incríveis e impossíveis aos meus olhos. Então eu entendi que o milagre é eu estar viva. O milagre é eu estar de pé, o milagre é eu estar respirando, mesmo com os meus pulmões comprometidos, eu não precisar de nenhum oxigênio, não precisar de nada para eu respirar. Eu tenho um quadro de pneumonia que eu fiz radioterapia em 2019 nos 2 pulmões, e assim que eu terminei as rádios, infelizmente não reduziram os nódulos, e eu ainda saí com a pneumonia. E eu não tinha febre, e a gente descobriu porque eu comecei a ter muita secreção e muita tosse. Usei vários antibióticos e não consegui tratar. Fiz uma broncoscopia, eu já fiz muitos procedimentos invasivos e até hoje nada do que eu fiz deu resultado, sabe? Então, assim, eu vejo realmente eu estar de pé é porque o Senhor tem me sustentado e eu não tenho dúvidas disso. E Ele nem me deixa duvidar. Porque eu não posso dizer se teve um tratamento que eu fiz que reduziu os nódulos, teve alguma coisa que eu fiz que, sabe, nada. E eu já fiz muita coisa. Mas a gente continua tentando, né? Eu continuo fazendo químio, continuo fazendo os tratamentos, porque a gente também não pode desistir e entregar. Então faz parte desse processo, né? E faz parte, eu acredito, também daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, inclusive, é o exame mais atual que eu fiz, né? Recentemente eu viajei para Belo Horizonte
Como eu disse, né, meu caso é muito raro, então infelizmente eu preciso viajar muitas vezes para Belo Horizonte ou para São Paulo para consultar, para poder fazer tratamentos. E agora, como os tumores começaram a aumentar muito novamente do ano passado para cá, infelizmente eles estão mais agitados. Nesse exame é possível medir a força dos tumores. Até o ano passado, o tumor da cabeça ele estava com uma força mais ou menos 5. De lá para cá, ele já está chegando a 25. Né? Ele mais do que triplicou a força, e não só esse da cabeça, como os outros do corpo também. Então, com isso, assim, tem aparecido mais nódulos, tem aparecido mais problemas, mas quem me vê não diz o que eu tenho, sabe? E aí as pessoas falam assim, mas eu não consigo ver você doente. Mas eu falei assim, mas eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa doente. Eu quero que as pessoas saibam sim aquilo que eu tenho, né? Mas saibam que o Senhor está cuidando, que é o Senhor que tem feito na minha vida. Então eu não quero ser conhecida por aquela, coitadinha do câncer terminal que recebeu uma sentença de morte de 2016. Não, quero que as pessoas vejam, né, e que sejam inspirados na vida delas, que mesmo mediante a morte, mediante umas circunstâncias difíceis, há um diagnóstico, independente do que seja, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é nisso que nós precisamos confiar. Então, esse aqui é o exame que eu fiz atualmente, né? Então, para quem não conhece esse tipo de exame, cada pontinho preto desse, infelizmente, é um tumor. Esse mais escuro aqui é o da cabeça, que é o principal, e cada outros pontinhos pretos aqui na parte óssea, tá vendo? Principalmente a parte de coluna aqui e pescoço é o que está mais complicado, mas aqui, né? Não sei se dá para vocês verem, mas o meu braço está aqui para cima, né? Então aqui no meu braço também tem. Né? Aqui já tem outros pequenininhos já nascendo, tá vendo? Cada pontinho preto desse é um tumor. Toda a parte óssea. Então, para quem vê isso aqui, né, era para eu estar na cama, debilitada, né, ou até mesmo me lamentando, né, por tudo que eu tenho visto. Mas eu prefiro agradecer e ser grata ao Senhor, porque hoje meu filho mais velho está com 13 anos, o meu mais novo está com 8 anos, e o Senhor tem me permitido cuidar dos meus filhos. O Senhor tem me permitido viver para poder falar daquilo que Ele tem feito. E uma coisa eu sempre tenho repetido, e a cada problema, a cada novo diagnóstico, novo problema que tem aparecido, eu descanso o meu coração e eu falo, o tumor, a doença, tudo pode realmente tomar o meu corpo, mas a minha mente, o meu coração, o meu espírito e a minha alma, essas pertencem ao Senhor. Por isso que muitas pessoas falam, mas você não se abala? Eu falo, claro, como ser humano tem momentos que eu me abalo, mas eu lembro de quem está cuidando de mim. Eu lembro quem é o dono da minha vida. E também a palavra do Senhor nos diz que nós mesmos, nós não podemos acrescentar um segundo sequer à nossa vida. Então, se o que eu tenho hoje é o presente, é o que eu preciso viver. Então não adianta eu ficar pensando como vai ser o amanhã, será que quando que eu vou, o que que vai acontecer? Não, eu não posso perder tempo com isso. Se o que eu tenho é o hoje para viver. E não só eu, como eu disse para todos nós, nós temos que aproveitar cada dia. Verdade. Porque o Senhor nos dá essa dádiva de viver, como você disse, né? O Senhor nos levanta com o fôlego de vida. E nós muitas vezes fazemos o quê? Já acordamos reclamando, murmurando, olhando os problemas, olhando o que não conquistamos, o que não conseguimos e deixamos de ver tantas maravilhas. Eu poderia aqui estar contando inúmeros motivos que eu teria para reclamar. Posso fazer uma lista de reclamação, mas eu prefiro vir aqui para agradecer. Eu prefiro vir aqui para dizer e falar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque a gratidão, ela gera cada vez mais gratidão. E também as circunstâncias difíceis, elas não são para me desanimar, para me derrubar. Muitas das vezes é mais para me fortalecer. Sabe, às vezes o Senhor me leva a lugares e eu falo, Senhor, mas por que está acontecendo isso? Assim, por que o Senhor quer me levar para tal lugar? E quando eu chego lá, o Senhor me dá a resposta. Às vezes não era nem sobre mim, nem era nem para mim. O Senhor Verdade.
não é esse o pensamento. É, Senhor, usa-me. Para que, Senhor? Me mostra. Me mostra em que o Senhor quer me usar. E usa-me, eu estou aqui ao seu dispor. Eu estou aqui pelo reino. Eu quero falar do teu amor, daquilo que o Senhor tem feito. Sabe? Então, assim, quando as pessoas me perguntam assim, mas você consegue ser realmente todos os dias, assim, grata? Você consegue sorrir? Eu falo, sim, eu tenho motivos para isso. Se eu for olhar para a minha doença, para as minhas dificuldades, claro que eu vou ter motivos para reclamar, mas eu não olho para isso, eu olho aquilo que o Senhor tem feito, o milagre que eu tenho recebido. Então, com isso, eu não tenho motivos para reclamar. Muitas das vezes eu acordo com dor, mas mais uma vez eu tenho um motivo para agradecer ou para reclamar. Se eu estou com dor, é porque eu estou com vida. Se a minha coluna está doendo, é porque eu ainda estou me mexendo. Sabe? Então, depende muito de como a gente enxerga os problemas da vida e como a gente escolhe vivê-los. Então, eu estou me preparando novamente para viajar. Como eu disse, né, recentemente eu fui para BH, fiz esse exame, a médica que me atendeu levou a minha história para a reunião que tem lá no Mater Dei, toda quinta-feira de manhã, com vários especialistas. E assim que terminou, ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu preciso que você volte urgente, porque a sua coluna está mais e está cumprindo. Mas é claro que aí eu falo assim, mas Senhor, o Senhor falou que eu vou levar ainda a sua mensagem para muitos lugares. Então, qual é a parte que eu vou confiar? Que a minha situação está cada vez mais me debilitando? Ou na palavra do Senhor e que você hoje também profetizou sobre a minha vida? Sabe? Então, assim, você em nenhum momento ouviu as pessoas que profetizaram indiretamente para mim. E você hoje também foi usada como boca profética para me tranquilizar. E você também falou, né, que eu poderia descansar porque o Senhor estava cuidando. E o Senhor tem usado várias pessoas para trazer esse conforto ao meu coração. Então, assim, eu confio no diagnóstico ou eu confio que o Senhor vai agir apesar do diagnóstico? Porque muitas das vezes a gente quer que as coisas se encaixem, mas para o Senhor não precisa se encaixar. Ele age no improvável, no impossível, no sobrenatural. E eu só preciso deixar que Ele faça conforme Ele deseja, conforme é o melhor, por mais que muitas das vezes a gente não consiga entender. Então, agora, segunda-feira, já estou voltando novamente para Belo Horizonte, para poder passar por mais esses processos. E estou com meu coração em paz, porque né, nessa mesma semana eu estarei numa igreja ministrando. Na quarta-feira de manhã eu estarei em consulta com o médico da radioterapia e à noite eu estarei numa igreja levando a mensagem do Senhor, levando o meu testemunho, sabe? Lá também nós vamos ter uma reunião, uma amiga convocou lá umas mulheres. Vamos fazer uma reunião também com mulheres, na qual eu vou ter a oportunidade também de estar ministrando sobre a vida delas. Então, assim, nada é sobre mim, sabe? Nada é sobre o meu problema, nada é sobre o meu diagnóstico. É tudo dele, por ele, para ele. Então, quando eu olho por esse olhar, né, eu tenho a honra de carregar, né, algo que o Senhor tem me entregado todos os dias, que é a vida, né, que é um milagre. Então, eu preciso ter essa visão e cada dia mais buscar honrar aquilo que o Senhor me entregou. E aí, sim, para finalizar, como eu disse, é muita coisa, né? No meio desse processo, né, o Senhor me levantou para voltar a estudar. No meio da pandemia, que eu comecei a estudar a psicanálise, e eu falei, Senhor, como assim? Eu com 30 e tantos anos, né? Agora me inscrevi, eu já faço 40. E aí... E com 2 filhos, lutando contra o câncer, e o Senhor me levantar para poder estudar e falar que eu ia cuidar de vidas. Eu falei, não, Senhor, tem muitas outras pessoas aí com muita saúde, com muito mais tempo. E o Senhor falou, você não entendeu nada ainda. E eu falei, Senhor, então, se o Senhor quer me usar, quem sou eu para dizer que não? Eu falei, e aí a gente começa a olhar, mas Senhor, e o financeiro? Essa pandemia tá tudo difícil, eu não estou trabalhando, né? Dificuldades, e o Senhor, eu vou suprir todas as coisas. Sabe, foi fácil? Não foi. Teve mês em que eu paguei a mensalidade, eu consegui o dinheiro no dia de pagar. Mas o Senhor me honrou durante todo o tempo. Sabe, não, nunca será do nosso jeito, mas Ele sempre vai nos surpreender. E para honra e glória do Senhor, né? Nesse processo eu já escrevi 2 livros.
tenho palestrado, tenho ministrado, tenho feito os atendimentos, né? E tem sido assim, além do que algum dia eu poderia imaginar. E eu tenho visto, sabe, que tudo isso que aconteceu também tem me levado para um direcionamento. Porque o meu sonho nunca foi esse. Na verdade, o meu sonho sempre foi muito assim, eu queria crescer muito profissionalmente em empresa, sabe, em ter cargos. E aí o Senhor falou, não é nada disso. Esse não é o meu sonho para você, sabe? E através de tudo isso que eu tenho vivido, tem sido momentos difíceis, de luta e de dor, mas o Senhor tem me mostrado o seu propósito na minha vida. E que vai além realmente do que algum dia eu poderia sonhar, né? E aí, deixa eu mostrar rapidinho, né? Eu escrevi esse livro, Histórias de Sucesso. Na verdade, é um capítulo da minha história, são 41 histórias, e uma dessas histórias é parte do que eu acabei de contar aqui, né, do meu testemunho. E também foi algo muito improvável. Eu falava, Senhor, mas eu escrevi um livro. E a editora entrou em contato comigo, me convidando para poder escrever. Você né? é coautora? Você é Sou coautora? coautora dos dois, né? Esse aqui também, com a Cíntia Zanoni, elas não negociaram, que também são 22 mulheres, também um capítulo. Eu conto uma outra parte do meu testemunho. E eu agora estou com um projeto de escrever o meu livro, né? Contando mais detalhes, porque assim, nas lives eu não consigo nem contar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, sabe? Porque é muitos anos de experiência, de testemunhos, de milagres. E agora eu estou, né, batalhando aí para poder escrever, né, esse meu livro contando toda a minha história, né, e que possa realmente abençoar mais vidas. Amém. Vai escrever, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Amém. Jesus, com a vitória e com uma foto limpa. Amém. Porque eu creio assim. Amém. E as pessoas, eu tava chorando aqui de emoção, porque de alegria, o Senhor estava me visitando aqui. Não tem como você ouvir um testemunho desse, ver o posicionamento da Mene e não olhar nas circunstâncias que às vezes você reclama, murmura, às vezes está faltando algo na sua casa, ou no seu casamento, ou na sua vida com seus filhos. Mas tudo isso o Senhor pode suprir. Tudo isso o Senhor pode vir e fazer acontecer. Mas enquanto você não se posiciona, enquanto você não crê, enquanto você não confia, enquanto quando ele grita, venha, e você não dá a mão para ele, ele vai ficar ali esperando você buscar. Ele vai ficar ali esperando você querer o secreto e se relacionar com ele. A Mene, ela nos ensina que a dádiva da vida diária é você estar nos pés de Jesus. É você escolher todos os dias a boa parte. E vocês sabem que algo que ela falou agora no final às vezes a gente quer tantos títulos, quando na verdade o Senhor só quer que a gente seja uma mulher de Deus. Sim. E isso falou muito comigo, porque muitos anos da minha vida eu busquei diploma, eu busquei ser alguém, eu busquei ser reconhecida. E o Senhor sempre me paralisava, sempre me paralisou. E eu não entendi o que ele queria fazer, eu não entendia. E o Senhor falou assim, eu não vou te responder tudo agora, porque se eu responder tudo agora não tem graça. E é assim que ele faz comigo, com você, é assim que ele faz com a Mene. Verdade. Ele não ia responder, ele não ia dar o plano para ela que ele ia fazer na vida dela, mas ele quer que a gente escolha estar com ele, a boa parte. Teve uma moça que colocou um louvor que eu também sempre lembro dele. Eu louvo com a minha filha ele. E tem dia que até ela louva sozinha. Ela tem um microfone e ela pega ele e ela louva. E aí ela fala assim, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a tristeza vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A gente adora Ele porque Ele é e não pelo que Ele faz. Porque se Ele fizer ou se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, se você que está aqui nessa live desde o começo, você que perdeu, assista essa live. O Senhor falou profundamente e o que eu fico mais feliz assim é que toda semana Ele tem ligado uma palavra na outra, sem a gente saber, sem a gente perguntar, porque aqui eu deixo as pessoas à vontade. E aí Ele veio com a palavra de Pedro e a Mene veio com a palavra de Pedro sem a gente saber de nada. Então, assim, o Senhor, Ele faz, e assim Ele faz na minha e na sua vida. Se posicione, se mantenha em pé, porque o Senhor, Ele sopra o fôlego. E enquanto há fôlego de vida, há vida. Enquanto há vida, há fôlego de vida. E nós só precisamos ouvir a voz do Senhor. Cale todas as bocas, todas as vozes, tudo aquilo que as distrações têm tentado te paralisar ou te distanciar da presença do Senhor. Abomine o pecado, mas ame o pecador. Mas se afaste de tudo aquilo que te tira da presença do Senhor. Porque senão você não vai conseguir visibilizar o dom, a graça, o poder e a unção que o Senhor derrama na sua vida a cada dia. Então se disponha a isso hoje. Se disponha a estar disposto e disponível ao Senhor tratar a sua fé de dentro para fora. Tratar o seu eu de dentro para fora. Porque a fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu creio. É o sobrenatural, não é o natural. É o invisível ao nosso olhar, mas o visível ao olhar de Deus. O impossível no nosso olhar, mas o possível no olhar de Deus. Nós não temos controle de nada, nós somos pessoas limitadas. Mas o Senhor tem controle de tudo e Ele é ilimitado para fazer acontecer. E assim eu agradeço todos vocês que estiveram aqui. Sigam a Mene, você que pode, abençoe ela comprando o livro dela. Ela precisa de ajuda financeira também, porque o Senhor, Ele sustenta sim a obra, Ele sustenta a vida, mas ela tem uma obra muito grande para fazer. Amém. E eu e você podemos também investir nisso. Então, você que está aqui na live, eu convido você a ser um abençoador, não na vida dela, mas na obra que Deus tem na vida dela. Amém. Amém? Amém. E é isso, Mene. Deus te abençoe. Muito grata a Deus pelo dia de hoje, pela sua vida. Que o Senhor continue sendo a sua força, a sua fortaleza, o seu braço forte. Você está debaixo das asas dele, sobre o cuidado dele, sobre a provisão dele. Eu não tenho dúvida disso. São anos, dia após dia, o Senhor te dando graça, o Senhor te sustentando. Continue se jubilando com alegria na presença do Senhor, porque o seu testemunho é muito forte, assim como o da mãe do Marcos Freire é muito forte, aquele que eu te mandei. A mesma situação, a mesma raridade de tumores que a Mene tem, a mãe do Marcos Freire tinha. Então, assim, gente,
Ela louvava, ela adorava, ela pregava, assim como a Mene faz. Então, eu senti, assim, ó, algo muito forte no dia que eu vi esse testemunho. E na hora, eu chamei a Mene. Na hora, Uhum. eu falei assim, Mene, Deus falou comigo e você vai trazer um testemunho pra gente. Porque tem muitas mulheres ali adoecidas espiritualmente. Só que elas precisam ver a força do seu júbilo, a força da sua alegria no poder do Senhor. E é assim que ela faz todos os dias. E essa vida que está aqui na frente de nós, na nossa tela, é uma vida única, que é um milagre de Deus. E não tenho por que eu e você olhar para nossas adversidades, conta bancária, dificuldade de alimento, se não tem carro, se anda de ônibus, se tem emprego, se não tem. Não, Deus está no controle de tudo. Coloque ali a sua confiança, deposite nele e eu creio que grandes coisas ele fará. Keila que chamou aqui, se você estiver na live, me chama no meu direct, por favor, que eu quero orar por você. Muitas pessoas deram palavras aqui para você, Mene. Eu não sei se você chegou a ler, mas pessoas falaram do tumor quando você mostrou as fotos. A minha mãe falou que via cada pontinho ali, o Senhor cuidando. Muitas pessoas falando ali, profetizando ali uma palavra na sua vida, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Que Deus abençoe você. Depois eu vou te chamar. Eu quero ofertar na sua vida. Assim o Senhor colocou em meu coração. Obrigada. E eu acredito que o Senhor vai destravar alguma coisa na sua vida. Amém. Alguma coisa na sua vida. Não em relação à doença, tá? Mas na sua vida. Na sua vida com o seu esposo, com os seus filhos, que é algo que é como se eu visse um monte de mala pronta. Amém. Um monte de mala pronta. E vocês vão mudar. É como se vocês... É mudança de casa, é mudança de cidade. Mudança de cidade. Eu não sei se vocês têm isso aí já planejado, mas é uma mudança e as malas já estão prontas. Não, vai ser esse ano ainda, 2024. Amém. Amém? Então, que o Senhor abençoe, que o Senhor te eleve, que o Senhor te cure. Eu creio em tudo que o Senhor tem na sua vida, eu creio em tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, porque não é só na Mene, é através da Mene. Você tem curado pessoas, alcançado almas a quais já estão com o espírito da morte rondando, em famílias que estão com o espírito da morte rondando, e o Senhor tem te levado, o Senhor tem te conduzido até elas, e eu creio que são essas as almas que te reconhecem, são essas as almas que o Senhor tem colocado em sua vida, porque por muitas das vezes o espírito da morte te sondou, te rondou, quis te levar ao precipício para você se matar, mas Deus sempre estava ali, naquele precipício, naquela hora, naquele abismo, e Ele te puxava. Então aqui Ele está dizendo, filha, almas estão gritando, o mundo está gritando para ouvir a tua voz, e eu vou te levar. Tá pensando que é só no Brasil? Não, não é só no Brasil. Você vai viajar a nações. E quando eu te colocar no primeiro voo, que é fora do estado do Brasil, você vai saber que sou eu. Eu vejo Europa. Europa vai ser o primeiro lugar que você vai ir através do Instituto. Eu vejo escrito Instituto que vai te chamar para você ir lá, para você curar as mulheres que estão lá, depressivas e com o espírito de morte sondando, rondando elas. Em nome de Jesus, o Senhor está me mostrando, Mene, que você vai mudar. As malas já estão prontas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida. Você que estava aqui nessa live, para honra e glória do Senhor, eu agradeço a oportunidade de mais um dia estar aqui, falando com vocês, falando de Deus e alcançando o reino de Deus, porque esse trabalho não é para mim, é para você que está aqui, é para nós. Porque é isso que nos fortalece, é um testemunho, é o testemunho que mexe as nossas estruturas e vê que Deus é o Deus de milagre, Ele ainda está vivo e Ele ainda faz. Amém? Mene, um beijo para você. Obrigada, gente. Obrigada, Tami. Beijo. Deus abençoe. Grandes Fica com amém. Deus. Amém. A gente se fala, tá?
Ai, Beijo. João, beijo.